esse tema de hoje, né? Essa avaliação. O que é a avaliação? Para que serve, né, essa avaliação? Gente, durante muito tempo da minha vida, muito tempo, não foi pouco, tá? Durante muito tempo, eu não entendia a avaliação de ferida, eu não entendia o tratamento de feridas de uma forma completa, que dependia, o tratamento dependia dessa avaliação, sabe? Uma coisa que realmente, assim, a universidade, a pós-graduação me deu foi um pouco desse olhar sobre a avaliação da própria ferida. O que a gente entende hoje, né, em relação a isso? Que lá na faculdade, o que a gente aprende? Pelo menos foi assim que eu aprendi. Quando eu passei lá pela disciplina de semiologia na faculdade, eu aprendi a troca de curativo, a técnica da troca de curativo, né? E aí a técnica da troca de curativo era assim, no sentido horário, primeiro na parte menos contaminada, que é a borda, depois na parte mais contaminada, que é o leito da ferida. Então, primeiro passa a gaze ali naquela parte menos contaminada, nesse sentido horário, não retorna essa gaze para não trazer a sujeira de volta para aquele lugar que a gente limpou. E depois, no centro, né, a gente vai fazer a limpeza do centro dessa ferida. Pronto, foi desse jeito que eu aprendi assim na faculdade. Em relação à ferida, foi tudo que eu aprendi na faculdade, foi isso, a técnica da troca de curativo, né, propriamente dita, tá? Foi a única coisa que eu aprendi. E que hoje eu nem faço mais desse jeito. Nem faço mais desse jeito, higienização de uma ferida desse jeito, jamais, tá? E aí, quando eu resolvi fazer pós-graduação, a pós-graduação me deu um olhar no sentido de que, inclusive, foi uma das professoras, né, que eu tive na pós-graduação, que realmente fizeram a diferença para mim, né, na minha vida, na relação, né, desse tratamento de feridas, foi o módulo que ela ministrou sobre a avaliação de feridas. Então, isso daí realmente foi novo para mim, porque eu já sabia muita coisa, eu já trabalhava com feridas quando eu fui fazer pós-graduação, eu já tinha tido resultados, eu já conhecia alguns curativos, né, já trabalhava com coberturas. Então, quando eu fui realmente fazer a pós-graduação, eu queria um diferencial, eu queria saber algo a mais que, por exemplo, eu no paciente, a maioria dos pacientes eu conseguia cicatrizar, mas tinha paciente que eu não conseguia cicatrizar. E o porquê que isso estava acontecendo, sabe? Então, eu fui fazer pós-graduação com 2 objetivos. Um era aprender um pouquinho mais para poder entender por que alguns pacientes eu não conseguia cicatrizar. Eu queria conseguir cicatrizar todos os pacientes e tratar qualquer tipo de ferida. E outro objetivo era eu tentar um cargo maior, digamos assim, no hospital que eu trabalhava, porque eu queria ser a coordenadora, enfim, a gestora, a líder de uma comissão de pele, né? Eu queria implantar essa comissão de pele no hospital, eu queria ter esse cargo, né, de ficar somente na comissão de pele, que era uma coisa que eu amava, e eu não queria mais estar dando plantão, eu queria ficar fixa, né, nesse local. E nessa época eu não era fixa, eu ficava em vários setores diferentes, um dia eu estava no setor, outro dia eu estava em outro, né, enfim, naquela doidice. E aí eu queria isso. Então, eram 2 objetivos que eu tinha com a minha pós-graduação, que eu tive com a minha pós-graduação. Naquela época, eu já tenho 12 anos que eu sou pós-graduada, né? 16 anos de formada, e aí 12 anos que eu sou pós-graduada. E aí, quando eu entrei na pós, eu vi um pedacinho de avaliação de feridas. Então, na avaliação de feridas, propriamente dita, deixa eu pegar aqui uma bonitinha, né? O que aconteceu? Eu aprendi a olhar para a ferida. Então, nesse módulo de avaliação de feridas, eu aprendi a identificar o tipo de tecido. Que tipo de tecido tem aqui? Um tecido de granulação, uma necrose. Qual é o tipo de borda que tem nessa ferida? Qual é a quantidade de exudato, né, que tem? Essa ferida ela é um pouquinho mais para baixo, tá vendo? Ela é um pouco cavitária. Então, nessa ferida aqui um pouco mais cavitária, qual seria a classificação dela? Qual seria a borda, né? A classificação dessa borda? Seria uma borda não aderida, né? A borda aderida ela é nivelada com o leito. E a borda que tem uma ferida que é assim mais baixa do que o nível, né, da pele, ela vai ser uma borda não aderida.
Então, eu aprendi todas as classificações, classificação de tecido, classificação de borda, região perilesional, se vai ter lesão, se tem ressecamento, né, se tem maceração nessa borda. Aprendi a classificar o odor, aprendi a classificar a quantidade de exudato, o tipo de exudato, se é purulento, se é seroso, se é sanguinolento, né? E aí eu aprendi a avaliação realmente da ferida propriamente dita. E isso daqui já me ajudou muito, porque eu não fazia isso. O que eu fazia? Eu só trocava curativo. Então, eu pegava, limpava a ferida e trocava curativo. Limpava a ferida e trocava curativo. Então, essa avaliação da ferida mesmo já ajuda, minha gente, a gente ter uma noção de qual é a cobertura que a gente vai colocar. Principalmente por conta de odor, principalmente por conta de quantidade de exudato, e principalmente o grau de profundidade dela, se ela é cavitária, se ela é nivelada, para poder a gente escolher qual é a cobertura que vai colocar. Ponto. Então, eu passei anos da minha vida achando que tratar o paciente era avaliar a ferida desse jeito, não avaliar o paciente, avaliar a ferida e conhecer sobre todas as coberturas, que nessas coberturas eu ia identificar qual era que seria ideal para aquela avaliação que eu fiz da ferida, certo? O que eu tanto falo para vocês aqui, quem já me acompanha, quem já participa das lives comigo, né? E quem já é minha trilheira, o que eu tanto falo? A avaliação, ela deve ser da ferida ou a avaliação, ela deve ser do paciente, né? O que é que vocês acham? Porque depois de muito tempo da minha vida tratando ferida, só olhando para a ferida, porque vocês concordam que eu já tinha um diferencial, tá? Porque não é todo mundo que sabe avaliar a ferida. Eu já tinha um diferencial. A maioria dos enfermeiros de hospital, eles nem avaliavam a ferida, eles só trocavam, só faziam a técnica de curativo que a gente aprendeu lá na faculdade, certo? Então, eu como especialista, né, como pós-graduada nessa área, eu já tinha um diferencial, eu já tinha uma visão diferente, olhando pelo menos para a avaliação da ferida. Então, eu media a ferida, a gente mede a ferida, vê qual é o tamanho, entende o tipo de tecido, entende a quantidade de exudato, entende o tipo de exudato, entende qual é o tipo de borda, entende o que está acontecendo na região perilesional, a gente dá valor, né, valoriza essa região perilesional, e a gente vai, até o grau de profundidade também mede a profundidade da ferida, né, enfim. Então, a gente vai fazer isso, a gente já tem esse diferencial, né, dessa avaliação dessa ferida. Ok. Agora, a partir do momento que eu comecei a me incomodar, que mesmo eu olhando, avaliando a ferida, mesmo eu sendo enfermeira especialista, pós-graduada, algumas pessoas já me chamavam, porque só por eu ter a especialização, né? E aí, eu mesmo assim, eu pegava, olhava para a ferida do paciente, começava a tratar, e mesmo assim eu não tinha resultado. Eu digo, e agora? O que está faltando, sabe? Quando eu comecei a me inquietar com isso, foi quando eu comecei a perceber que algumas coisas já iam interferir também no processo de cicatrização. E aí eu comecei a entender o processo de cicatrização em si, tá? Porque avaliar a ferida é uma coisa, entender o processo de cicatrização é outra, e entender o processo de cicatrização, como ele ocorre em cada indivíduo de forma individualizada, né? Fazendo essa redundância aí, né? De forma que cada pessoa, a depender da doença de base, a depender de como o organismo está, vai ter uma resposta diferente a cada curativo, uma resposta de processo de cicatrização diferente. A partir desse momento que eu entendi isso, foi que eu comecei a estudar o paciente. E isso também, dentro do ambiente hospitalar, já me deu esse olhar diferenciado, essa bagagem. Por quê? Porque eu não trabalhava só com feridas, tá, minha gente?
eu trabalhava dentro de uma UTI, eu trabalhava com paciente de alta complexidade, UTI neurológica, eu era coordenadora da UTI neurológica, então a gente começava a raciocinar diferente, né? Porque normalmente, quando a gente está dentro de um setor que é de alta complexidade mesmo, assim, que é de cuidados intensivos, a gente realmente consegue ter o olhar diferenciado ali para o paciente e aprende mais coisas, a gente tem uma bagagem diferenciada, realmente, tá? Porque a gente está lá o tempo todo com o paciente, 24 horas, o médico também está lá, dentro do setor, 24 horas, a gente vai entendendo a situação ali do paciente. E aí, quando eu comecei a perceber que eu podia levar isso, esse olhar clínico, né, que a gente tinha com outras enfermidades, que a gente tinha com paciente neurológico, que a gente tinha com paciente que teve um AVC, que teve um acidente automobilístico, um TCE, né, um trauma raque medular. Então, todo esse olhar clínico que a gente tinha do todo, né, desse paciente dentro de um setor como esse, eu comecei a entender que eu poderia trazer isso também, esse olhar clínico, para o tratamento de feridas. E aí, a partir daí, a gente começa a estudar de uma forma diferente, né? Começa a entender o porquê que o paciente ele não cicatriza, por que o paciente está com anemia, não é só simplesmente, não está cicatrizando porque o paciente está com anemia. Já é um avanço. Mas por que o paciente está com anemia? Como a gente vai resolver a anemia do paciente para poder melhorar? É só simplesmente dar ferro para o paciente? Ou eu tenho que entender qual é a causa dessa anemia? O paciente ele tem uma insuficiência renal, é por isso que ele está com anemia, porque lá nos rins a eritropoetina é que produz as hemácias, e a partir daí eu estou entendendo qual é a origem, né, dessa anemia. Então, se eu entendi qual é a origem dessa anemia, eu vou tratar lá a função renal do paciente, sabe? Então, esse olhar clínico, que, graças a Deus, né, também dentro do hospital, eu tive essa bagagem que me deu para poder entender e fazer realmente diferença na vida do paciente e realmente conseguir tratar qualquer tipo de ferida.